Olá, alunos e docentes, nós vamos apresentar um seminário sobre reprodução dos insetos. Eu sou a Mariana. Eu sou a Louise, nós somos alunos da disciplina de Entomologia Básica do professor Silvio. Nós somos do IB da Universidade de São Paulo. Vamos começar definindo o que é reprodução. Entendemos como reprodução o processo biológico no qual organismos geram novos indivíduos, ou seja, procriação. No caso dos insetos, usamos o termo reprodução por acasalamento, uma vez que a reprodução não é um processo simples, mas com muitas etapas, como veremos adiante. Bem, os insetos não nascem prontos para reproduzir. Eles devem passar pelo processo de maturação. Para tal, na última muda, hormônios que atuavam no crescimento e na ecdise, o hormônio juvenil e os ecdisteroides assumem papéis reprodutivos, sendo que nos machos, o hormônio juvenil induz a produção de fluidos e a ecdisterona modula a espermatogênese e a liberação de esperma. Já nas fêmeas, o hormônio juvenil atua no desenvolvimento dos folículos ovarianos e na deposição de vitelo nos ovos. Para que ocorra o acasalamento, algumas etapas devem ser seguidas. A primeira seria a formação de um par. Depois, corte, cópula, inseminação, eventos pós-copulatórios, fertilização e desenvolvimento e cuidado parental. Cada etapa pode ser desenvolvida de diferentes modos. Esses modos podem variar entre os grupos ou até mesmo entre espécies de um mesmo grupo. Isso contribui para que haja uma imensa diversidade nos hábitos reprodutivos dos insetos. Na maioria dos casos, a reprodução começa com a formação de um par, o que costuma ocorrer através da busca ativa, ou seja, um dos parceiros dá sinais de sua localização, sejam esses sinais visuais, sonoros ou químicos, e o outro parceiro empenha-se em buscá-lo. Por exemplo, as cigarras elas se baseiam principalmente nos estímulos sonoros, enquanto as moscas, principalmente nos estímulos químicos. Porém, a formação de um par nem sempre é precisa, uma vez que certos organismos podem se reproduzir por partenogênese, que consiste na produção de um indivíduo sem que seja necessária a fecundação do óvulo para que ele seja viável. A partenogênese pode ser do tipo obrigatória, onde os organismos só se reproduzem dessa forma, como no caso de algumas abelhas, onde o macho só é produzido por partenogênese, ou facultativa, como no caso de alguns bichos-paus, que em laboratório podem se reproduzir por partenogênese, enquanto na vida natural eles usam a reprodução normal. A partenogênese pode ser classificada como arenótoca, onde se geram apenas machos, telítoca, onde apenas fêmeas são geradas, ou deuterótoca, onde ambos os sexos são gerados. Podemos dizer que a partenogênese é apomítica, quando gera descendentes diploides, automítica, quando há divisões reducionais, mas não chega a gerar descendentes haploides, ou reducional, quando esses descendentes são haploides. Já em relação à corte, que é um mecanismo de chamar a atenção da fêmea, algumas estratégias são observadas, como, por exemplo, o embate com ornamentos físicos, como a gente pode ver no vídeo a seguir com os besouros. Outro modo de atrair as fêmeas é mostrar os seus ornamentos, que podem ser estruturas custosas de descarregar, como no caso desse louva-a-Deus, ou cores aberrantes, como no caso desta mosca. Outra estratégia de corte é a entrega de presentes nupciais pelos machos às fêmeas. Esses presentes eles podem ser produzidos, como no caso deste Orthoptera, ou caçados, como no caso deste Diptera. A funcionalidade desses presentes geralmente estão relacionados a manter a fêmea ocupada para que possa haver a cópula, mas em alguns casos também pode estar relacionada à nutrição da fêmea. Muitas vezes a cópula não é vista somente como a transferência de esperma, podendo também ser parte da corte, uma vez que certos movimentos durante a cópula podem ainda estar estimulando a fêmea a ser receptível. A genitália masculina, fora ser o órgão que vai fazer a transferência do esperma para a fêmea, também possui algumas outras funções, como, por exemplo, retirar esperma de uma cópula anterior da fêmea ou ainda estimular a fêmea para que ela receba melhor aqueles espermas.
A inseminação das fêmeas costuma ser direta, quando há intromissão do espermatóforo na fêmea pelo macho. Isso reduz a exposição do esperma ao ar, o que aumenta a viabilidade dos espermatozoides. Porém, a inseminação pode ser traumática, quando a genitália masculina rompe os tecidos da genitália feminina e o espermatóforo acaba sendo depositado na hemocele da fêmea. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Para os insetos não pterigotos, a fecundação ela não é direta, ou seja, os machos não depositam o espermatóforo diretamente na fêmea. Eles o colocam no substrato e as fêmeas são responsáveis por encontrar e coletar esses espermatóforos. Esse tipo de inseminação pode ou não ser precedido por corte. Acabamos de dizer que o pênis nos insetos não tem apenas a função de passar o esperma para o trato reprodutivo feminino. Alguns pesquisadores estão empenhados em descobrir que outras funções esse órgão pode ter. Uma das pesquisas está sendo realizada com o besouro Calosobrux analis. Esse besouro tem o pênis muito ornamentado com espinhos. E os pesquisadores acreditam que esses espinhos estão relacionados com competição espermática e também com fecundação traumática. Talvez esses espinhos consigam remover espermas deixados por outros machos. E ele rompe as paredes do trato reprodutivo feminino. Para entender um pouco mais como se dá a inseminação nos insetos, a gente tem que entender um pouco mais sobre o trato reprodutivo interno desses animais. Começando com os machos, a gente vê nessa imagem os testículos, os vasos deferentes, a vesícula seminal, glândulas acessórias e o ducto ejaculador, terminando então com o pênis, que é o órgão de intromissão na fêmea. Esse aparelho reprodutivo interno, ele produz e armazena esperma. A produção se dá nos testículos, a produção de fluido seminal pelas vesículas seminais. Tanto a vesícula seminal quanto a glândula acessória produz moléculas sinalizadoras e também nutrientes que vão fazer a nutrição do embrião. Agora, para entender um pouco melhor o trato reprodutivo interno das fêmeas, a gente tem que começar observando nessa imagem essa porção que parece uma junção de colares de contas. A junção de todos esses colares forma o ovário, e cada uma dessas porções filamentosas que o formam são os ovaríolos. Vemos também que outros componentes presentes no sistema reprodutivo interno das fêmeas é a espermateca, que armazena esperma, e também as glândulas acessórias, que produzem substâncias que vão ser depositadas em ovos, produzem substâncias para lubrificação, proteção e adesão dos ovos no substrato. No geral, a gente tem que as funções do trato reprodutivo interno das fêmeas é produzir e armazenar os ovos, produzir então os nutrientes para o embrião e também para a larva, em alguns casos, receber e armazenar esperma, propiciar a fertilização e, além disso, além da produção, são as funções relacionadas com a deposição e proteção dos ovos. Há alguns anos atrás, acreditava-se que a cópula era o final do acasalamento, ou seja, dada a cópula, haveria a fertilização e a produção de ovos. Agora, sabemos que não é bem assim. Atualmente, a gente sabe que tem uma classe de eventos chamados de eventos pós-copulatórios. Os eventos pós-copulatórios, eles se dividem em dois grupos. Os eventos de competição espermática, que é a competição entre espermas de diferentes machos dentro do trato reprodutivo das fêmeas, e também os eventos relativos à escolha clíptica da fêmea, que são as formas que as fêmeas escolhem os melhores espermas dentro do trato reprodutivo delas após a cópula. O modelo de estudo atual para estudar eventos pós-copulatórios são espécimes de odonata.
Alguns estudos mostraram que o pênis das libélulas possui não apenas a função já conhecida de transferir espermas, mas também a função de remover outros espermatóforos que estariam dentro do trato reprodutivo das fêmeas. Entretanto, alguns autores eles acreditam que não para por aí, em relação aos eventos pós-copulatórios nessa espécie. Esses espinhos também podem estar fazendo estímulos no trato reprodutivo da fêmea. E, se essa fêmea for bem estimulada, ela pode acabar beneficiando os espermas do macho que melhor a estimulou, em depreciação dos espermas do macho que menos a estimulou. Então, talvez esses espinhos em libélulas também possam estar relacionados com a escolha críptica da fêmea. Então, a gente pode entender um pouco melhor quais são então esses mecanismos que o macho tem que pode assegurar a fertilização dos ovos com os seus espermatozoides. Alguns machos eles possuem substâncias que modulam o comportamento da fêmea, podem diminuir a receptividade dela para outros machos ou até mesmo produzir tampões genitais, impedindo que ela copule com outros machos. Eles também podem policiar as fêmeas, é o que a gente chama de mate guarding. Ele impede fisicamente que a fêmea copule com outros machos. O que é mais conhecido dentro de competição espermática, e a gente já falou então, seria a remoção do esperma alheio que pode estar dentro do trato reprodutivo da fêmea. E agora, pensando nos mecanismos de escolha críptica da fêmea, existem muitos, mas os mais comumente estudados é a não utilização do esperma de um macho, ou seja, a fêmea deprecia esse esperma, abortos, ou seja, já foi fecundado os ovos dessa fêmea com os espermas daquele macho, mas muitas vezes, para poder copular novamente e fazer uma nova postura, ela acaba abortando os ovos que já foram fecundados. A fêmea também pode terminar a cópula previamente, ou seja, ela impede com que os espermatozoides desse macho de não qualidade fecundem os ovos que estão dentro do seu trato reprodutivo. Já foi observado também que a fêmea pode não remover tampões genitais que um macho de qualidade tenha feito no trato reprodutivo dela. Dessa forma, ela utiliza os espermas desse macho e não se põe receptiva a outros machos. Quando a gente pensa em fertilização e desenvolvimento nos insetos, a gente tem a clássica clivagem de ovos centrolécitos dos artrópodes. Os ovos centrolécitos possuem uma grande quantidade de vitelo no centro do ovo. Isso faz com que o núcleo, quando começa a se dividir, migra para as regiões periféricas e isso forma um sincício. Um dos motivos para essa clivagem também ser chamada de clivagem sincicial. Após o desenvolvimento inicial da clivagem, se dá a deposição dos ovos, a oviposição. A oviposição pode se dar de 3 formas. Por oviparidade, que é a forma mais comum nos insetos, que os ovos são depositados logo após serem inseminados. E a gente pode ver como se dá a postura em platódia nesse caso. A ovoviviparidade, que os ovos são depositados com o embrião em um estágio um pouco mais avançado. Isso se dá em alguns grupos de Coleóptera e também de Dermaptera. E um caso mais raro, mas que também acontece, e é legal falar um pouco da exceção também, é de viviparidade em insetos. Acontece em Strepsípteras e em Tisanura. A viviparidade pode se dar de várias formas. Ela pode ser pseudoplacentária, onde o embrião se desenvolve em parte da vagina, e por isso a gente diz que é uma pseudoplacenta. Pode ser também viviparidade adenotrófica, onde a fêmea vai nutrindo o embrião depois do desenvolvimento começado no trato reprodutivo dela. E também a viviparidade que acontece na hemocele, que é o caso específico de Strepsíptera. O desenvolvimento em insetos é algo muito bem estudado e bem estabelecido na literatura. Nós sabemos que existem os insetos ametábulos, que não sofrem metamorfose, os hemimetábulos, que têm metamorfose incompleta, e os holometábulos de metamorfose completa. Nessa filogenia,
a gente vê a divisão esquemática nesses 3 grupos, ametábulos, hemimetábulos e holometábulos. Os holometábulos podem ser considerados um grupo monofilético dentro do grupo holometábulo. Já os ametábulos e os hemimetábulos são agrupamentos parafiléticos, sendo que os ametábulos englobam os não pterigotas e os hemimetábulos envolvem os polineópteras e os paraneópteras. Muitos insetos apresentam cuidado parental. Normalmente, o cuidado é maternal, ou seja, exercido pela mãe, e essa mãe investe seu tempo e energia no benefício direto à prole. Isso aumenta a sobrevivência da prole e isso aumenta, então, o sucesso reprodutivo dos indivíduos parentais. Nessa imagem, a gente pode ver uma tesourinha dermáptera cuidando da sua desova, também hemípteras já cuidando de ninfas, também vemos um louva-a-Deus com a sua ovoteca. Já no grupo dos belastomatídeos, as baratas d'água, o cuidado parental é oferecido pelos machos, que carregam os ovos no seu dorso e têm que manter úmidos e protegidos.